aleluia, que pelas misericórdias do Senhor, até aqui nos ajudou e pelas suas misericórdias, nós não somos consumidos. Aleluia, louvado seja Deus. Você já é inscrito no nosso canal? Se você não for, eu estou te convidando para fazer parte do nosso canal, que são os amados e amadas do Senhor. Para você fazer a sua inscrição, dar o seu like, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações do canal, porque é isso que leva o canal em frente, é isso que ajuda o canal, visto que essa obra é totalmente gratuita, amém? E que você só pode nos ajudar fazendo isso. E eu creio que Deus, o nosso Deus, pode te abençoar muito através desse canal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com os irmãos, nesse momento, com os amados do Senhor, sobre a palavra de Deus que fala sobre José. E lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então veja bem, ele foi parar na casa de Potifar. E quando ele chegou lá, Deus era com ele em todo o tempo. E olha que ele já tinha passado por todas as coisas que você já ouviu falar. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos da sua casa. Ele foi enxotado de lá. Ele foi vendido como escravo. Ele foi dado como morto. Ele foi arrancado do meio da sua parentela. E quando ele contou o seu sonho para os seus próprios irmãos, a inveja predominou naquele lugar. Mas José não se intimidou com isso não, porque Deus estava com José. Em todo o tempo ele sabia que Deus estava com ele. E a palavra diz que Deus estava com José. E ele foi vendido como escravo, ele foi jogado para todo canto, ele foi escravizado e tudo. Só que Potifar o comprou. E quando ele chegou ali, Potifar percebeu que ele não era um homem qualquer. Ele era um homem diferente. Você conhece a história de José? Os sonhos que ele tinha. E quando ele chegou ali no palácio, que ele foi morar ali, ele já sentiu que alguma coisa dos seus sonhos já tinham começado a acontecer. Que por ele ter parado ali naquela casa não era à toa, não era por acaso. Ele foi parar ali porque Deus já o havia levado até ali. Dali para chegar no sonho que ele tinha, eram poucos passos. Só que o que ele não contava é que uma armadilha seria feita para ele. Assim como às vezes você também tem muitas armadilhas na tua frente, mas às vezes a gente não enxerga as armadilhas. E ele estava ali e Potifar confiava totalmente nele. Olha que isso é uma coisa difícil de acontecer, principalmente nos nossos dias. Mas Potifar confiava nele plenamente, diz a palavra. Deixava tudo na responsabilidade dele. A casa, os afazeres, os pertences, tudo era feito por José. José era de extrema confiança. Mas um dia, como José era muito bonito, diz a palavra de Deus que ele era muito atraente, bonito, a mulher de Potifar quis tê-lo. E armou uma armadilha para ele. Mas José sabia os planos de Deus para a vida dele. E ele já, depois de muito sacrifício, de tanta dor que ele tinha passado já, ele tinha conseguido chegar até ali onde ele estava. E ele disse não para a mulher. Porque às vezes, amados, amadas do Senhor, há momentos na nossa vida que nós temos que aprender a dizer não. Porque às vezes, se você disser um sim, vai custar muito caro. E José disse não, não. O seu marido é o meu chefe, é o meu mestre, eu sou mordomo dele, ele confia em mim, não, de jeito nenhum. E com certeza ela era muito bonita também, né? Não era uma mulher feia, não. Então a armadilha estava armada para ele já. Ele só precisava cair na armadilha. Mas ele falou não, e quando ele saiu, quando ele resistiu àquela tentação e quis ir embora, quando ele foi correr, ela puxou as roupas dele. E quando ela puxou as roupas dele, ela fez um escândalo. A armadilha já estava pronta. Porque ela não poderia dizer que ela tinha feito aquilo tudo para ficar com ele. Mas sim o contrário. Ela tinha que se dar bem naquela história. E tudo depende do lado que as pessoas veem as coisas. E naquele momento, quando Potifar chegou e ela fez aquele drama todo e mostrou as roupas de José na mão dela. E disse que ele tinha tentado ficar com ela, que ele tinha desrespeitado ela. É claro que numa situação dessa, Potifar tinha que tomar uma atitude.
E a sua atitude foi colocar na prisão José novamente. Então ele saiu da prisão, veio para o palácio, voltou para a prisão. Olha que situação, com uma pessoa que tinha todos os sonhos de Deus declarados na vida dele e que ele vivia confiando nesses sonhos. Ele sabia que aqueles sonhos seriam realizados. E depois do que aconteceu, então, ele ficou pior ainda. Porque imagina a situação dele. Ele resistiu à mulher, ele disse não à tentação, porque ele sabia que tinha projetos e sonhos de Deus para ser realizado na vida dele ainda mais para frente. E por amar a Deus, por temer a Deus e por respeitar o seu chefe, ele não ficou com ela. E Deus estava vendo tudo aquilo. E ele voltou para a prisão. Só que na prisão também Deus estava com José. Em todo o tempo José foi ali na prisão, sendo alvo, bem reconhecido. E tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão era abençoado. Porque ele estava ali confiando que um dia, uma hora, a promessa de Deus se cumpriria na vida dele e os sonhos dele iriam se realizar. Mesmo com todos aqueles impedimentos, tudo aquilo que aconteceu ali. Apesar de ele ter passado por aquela armadilha, só que ele passou por aquela armadilha e passou aprovado na armadilha. Ele não caiu na armadilha. Então ele podia ter certeza que os sonhos dele seriam realizados. Agora você e eu, se tivéssemos passado por uma situação como é a dele lá, será que teríamos resistido a essa tentação? Será que poderíamos depois ter a certeza que tudo aquilo que Deus escreveu, falou que ia fazer por nós, os seus sonhos seriam realizados em nós, se nós não tivéssemos resistido a essa tentação? E se José não tivesse resistido àquela tentação? E se José tivesse traído a confiança de Potifar? E traído a confiança de Deus também, porque ele tinha uma aliança com Deus. E Deus tinha uma aliança com ele também. Será que José alcançaria os seus sonhos depois? Os nossos sonhos, muitas vezes, por causa de uma armadilha bem feita, a gente cai nessa armadilha. E depois para sair dela, é muito difícil. E isso acontece, às vezes a gente até consegue sair da armadilha quando a gente se arrepende, porque Deus é perdoador, a gente se arrepende, vai lá na presença de Deus e chora e se arrepende de verdade, e Deus nos perdoa. Agora, será que depois de tudo que a gente faz, depois de Deus ter nos perdoado, Ele vai continuar exercendo os seus sonhos sobre mim, sobre você? Depois de nós termos falhado desse jeito? Será que se José tivesse caído na tentação, ele teria certeza que mesmo depois de se arrepender no caso, Deus iria continuar os seus sonhos e eles seriam realizados? É isso que nós temos que pensar nesse momento. É isso que Deus quer que você pense e analise nesse momento, e eu também. Quantas armadilhas Satanás já armou? E quantos já caíram nela? Quantos? Quantos lares já foram destruídos? Quantos sonhos de Deus já foram arrasados por causa de você ou de mim? E aí a gente sai dizendo que Deus não cumpriu o que falou, que Deus não fez o que tinha falado, que os sonhos não eram verdadeiros. Como não? Porque às vezes quem destrói os sonhos é você mesmo. Sou eu que destruo os sonhos de Deus, fazendo o que é errado. Josué não fez, Josué resistiu e ainda foi perseguido por ter resistido. E quantos lares hoje estão destruídos porque alguém caiu numa armadilha e gostou? O duro que caiu na armadilha e gostou de ter caído. Até chegar no arrependimento, tudo já foi destruído e os sonhos já foram por água abaixo. Mas o Senhor quer restituir isso neste dia. Quando eu estava preparando a palavra de Deus, eu disse: Senhor, quantas e quantas vidas já caíram em armadilhas e por isso já foram destruídos. E os seus sonhos já foram destruídos também. Porque o Senhor não obriga ninguém a fazer nada. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Amém? E Deus quer restituir nesse momento aquilo que o teu coração deseja. Se você ainda tem dentro de você o arrependimento, porque Deus pode restituir tudo que você perdeu. Só Ele pode, porque Ele conhece o teu coração. Então, nesse momento, eu quero que você, que está aí do outro lado da telinha, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu também sou uma pecadora diante de Deus, que careço da misericórdia de Deus, e você também.
Então, nesse momento, que você possa se arrepender de todos os seus pecados, porque agora é tempo de restituição, é tempo de reconciliação, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de fazer algo para que a sua vida mude de direção. É tempo de mudar a direção da tua vida. E é você que vai decidir agora para que rumo ela vai tomar. Com as suas atitudes, com o seu agir diante de Deus. Porque os sonhos de Deus não morrem, não. Os sonhos de Deus, ele projeta os sonhos porque ele sabe que nós somos capazes de fazer. Mas muitas vezes nós impedimos os sonhos de Deus de acontecer na nossa história, na nossa vida, porque nós pegamos o rumo da armadilha e caímos nela. E se você não gostou de cair na armadilha, ainda dá tempo de sair. Ainda dá tempo de você se curvar diante de Deus. Pedir perdão ao Senhor. E ainda ver os sonhos de Deus na sua vida, se o Senhor permitir e saber que você está fazendo isso de coração aberto, de coração arrependido, pronto para recomeçar. Tem o começo chegando aí, a mina suricandala manaia, rimanashui abalabassuricandala. Sabe aquilo que foi destruído, que foi acabado? Sabe aquilo que a armadilha fez você cair lá no fundo do poço? E que você só foi ver que era uma armadilha depois que você caiu feio, se machucou inteirinho e viu que não tinha mais como subir? Mas é lá no fundo que Deus vai te pegar, é lá do fundo que Deus vai pegar sua mão, vai te reerguer novamente, vai te colocar aonde Ele tem que te colocar para fazer o que Ele quer que seja feito. Mas para isso é preciso que você se arrependa dos seus pecados, para que Deus possa usar você, abençoar você e ser como foi com José. Todo o tempo Deus era com José e tudo que José colocava a mão prosperava. Aleluia. Que Deus possa estar com você nesse momento, que você possa analisar bem essa palavra de Deus no teu coração nesse dia e Deus possa te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É tempo de se voltar a Deus. É tempo de restituição. É tempo de libertação. É tempo de renovo. Receba aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó, beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe poderosamente.